Olá, alunos de Geometria B! Vamos começar o nosso estudo sobre as pirâmides. Então, para definir uma pirâmide, a gente começa também com um polígono convexo, um polígono de N lados, num plano qualquer. Bom, no caso aqui eu escolhi um pentágono, né? Pode ser um pentágono aqui qualquer, desde que seja convexo, né? Então, não poderia fazer assim, por exemplo. Eu preciso que seja convexo para definir a pirâmide, ok? Bom, e lá nos prismas a gente precisava de um segmento, né, com uma medida para usar esse segmento para construir o prisma. Aqui eu não vou precisar de um segmento, eu vou precisar de um ponto que esteja fora do plano desse polígono. Então, eu vou chamar aqui de V um ponto lá fora desse plano. Então, a definição de pirâmide é a seguinte: é a reunião de todos os segmentos que possuem uma extremidade nesse ponto V e a outra extremidade no polígono. Então, aqui eu tenho um segmento desse, né, que faz parte da minha pirâmide, e aí, como eu fiz lá em prisma, também aqui eu ativei o rastro, né? Então, a pirâmide é a reunião de todos esses segmentos, né? Tem uma infinidade aqui de segmentos, cuja uma extremidade está lá no vértice V, a outra extremidade está aqui no polígono, e juntando todos esses segmentos é que a gente tem uma pirâmide. Em particular, se eu passar aqui em cima de uma aresta do meu polígono, eu vou ter um triângulo. Vou fechar aqui um triângulo, ok? Então, essa é a definição de pirâmide. Tem um polígono de N lados e tem um vértice, tem um ponto fora desse plano. A pirâmide é a reunião de todos os segmentos de retas com uma extremidade nesse vértice e a outra extremidade no polígono. Então, aqui está a minha pirâmide. Essa minha pirâmide eu vou chamar de pentagonal, porque a base tem 5 lados, ok? Bom, a pirâmide tem também uma altura. A altura vai ser a medida da projeção do vértice até o plano do polígono. Então, eu vou ter lá uma projeção, vou chamar aqui de H'. Essa medida desse segmento até a projeção do vértice sobre esse plano, a gente vai chamar de H, a altura da pirâmide. Bom, então a pirâmide ela é classificada de acordo com o polígono da base, pode ser uma pirâmide pentagonal, hexagonal, quadrangular, triangular, mas ela tem uma outra classificação também, que são as pirâmides regulares. Então, nesse caso aqui, não é uma pirâmide regular, por dois motivos. Então, qual a definição de pirâmide regular? Na pirâmide regular, o polígono da base precisa ser um polígono regular. Então, aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem um hexágono regular. E, além disso, a projeção do vértice sobre o plano da base precisa cair exatamente no centro do polígono. Então, nesse caso aqui, eu estou com o vértice, eu desenhei aqui o vértice e a projeção, que eu chamei lá de H. Esse H está caindo exatamente no centro do hexágono. Tá? Então, eu tenho uma pirâmide regular. Então, são dois itens, né, que eu preciso satisfazer para ser uma pirâmide regular. Primeiro, que o polígono da base precisa ser regular. E segundo, que a projeção da altura precisa cair exatamente no centro desse polígono. Ok? Bom, aí vocês podem notar que tem mais um segmento que eu desenhei aqui numa das faces, né, um segmento aqui. Esse segmento, ele tem um nome específico. Quando a gente está com uma pirâmide regular, a gente tem esse segmento que se chama apótema da pirâmide. Então, o apótema da pirâmide nada mais é do que a altura de um dos triângulos das faces. Aqui todas as faces vão ser congruentes, né, pela configuração aí da pirâmide regular. Todas as faces são congruentes. Então, eu escolho uma delas, faço a altura desse triângulo em relação à base, cujo lado é um lado do polígono, né? E aí, esse segmento vai ser chamado de apótema da pirâmide. Então, quais são todos os elementos de uma pirâmide qualquer? Primeiro, a gente tem a base, um polígono de N lados. Depois, a gente tem um vértice, que é um ponto fora do plano do polígono. A gente tem as faces laterais, que nesse caso vão ser triângulos. Lá nos prismas, as faces laterais eram paralelogramos. A gente vai ter as arestas da base, que são os lados do polígono da base. Vamos ter as arestas laterais, que são os segmentos que ligam os vértices do polígono ao vértice da pirâmide. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 arestas laterais, né?
E nós poderemos agora ver, em relação ao número de lados do polígono da base, quantas faces nós teremos, quantas arestas, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olha só, seja n é o número de lados do polígono da base. Então, o número de faces desse poliedro, né? A pirâmide é um poliedro convexo, é n mais 1. Eu tenho as n faces laterais e mais a face da base. O número de arestas laterais é n. Só a gente pensar, né, que cada lado aqui do meu polígono gera uma aresta lateral. Cada vértice gera uma aresta lateral. O número de arestas no total vai ser 2n. Eu tenho n arestas laterais, que a gente acabou de ver, né? Cada vértice do polígono da base gerou uma aresta lateral. E eu tenho ainda mais as arestas do polígono da base, que são n. Então, o número total de arestas, 2n. Número de diedros. Cada aresta gera um diedro. Né? Posso pensar no diedro gerado por essa aresta aqui, né? Que inclui essa face e essa face. Posso pensar no diedro gerado por essa face aqui de baixo, então, por essa aresta aqui de baixo, né? Então, tem essa face lateral aqui como semiplano e tem a outra que é a própria base, né? Tem 2n diedros. Tenho n mais 1 vértices. Eu tenho n vértices do polígono e mais um vértice da pirâmide. Então, total de vértices n mais 1. O número de ângulos poliédricos. Bom, cada vértice gera um ângulo poliédrico. Então, tenho n mais 1 ângulos poliédricos. Lá na pirâmide, cada ângulo poliédrico era um triedro. Né? De cada vértice saíam apenas 3 arestas. Aqui acontece isso com os vértices da base. Nos vértices da base só saem 3 arestas. Né? Mas no vértice da pirâmide vai depender aqui do número de lados do polígono da base. Aqui, como a minha base tem 5 lados, eu tenho 5 arestas chegando nesse vértice aqui. Então, aqui em cima eu tenho um ângulo pentaédrico. Então, isso vai depender do meu polígono da base. Tá? Então, o número total de ângulos poliédricos é n mais 1. Mas eu vou ter n triedros e mais um ângulo poliédrico, dependendo aí do número de lados do polígono da base para saber de que tipo é. Ok, como é um poliedro convexo, vale aqui a relação de Euler, que a gente pode conferir, né, pelo que a gente acabou de montar aqui, ó, o número de vértices é n mais 1, o número de faces é n mais 1. Então, o número de vértices mais o número de faces vai ficar 2n mais 2. Agora, o número de arestas. O número de arestas é 2n. Então, o número de arestas mais 2, 2n mais 2. Então, de fato, está satisfazendo a relação de Euler. Okay? Bom, vamos lá. A gente quer agora encontrar um cálculo para achar o volume de uma pirâmide. Okay? Só que para chegar no volume da pirâmide, a gente vai percorrer alguns passos. Então, a gente vai começar a trabalhar primeiro com o tetraedro. O tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Então, se ele tem uma base triangular, ao todo ele tem 4 faces. Tem 3 faces laterais, mais uma face da base, que é um triângulo. Então, tem 4 faces ao todo. Por isso, a gente chama de tetraedro. Okay? No tetraedro, a gente vai trabalhar com seções. E fazendo uma seção paralela à base, a gente vai ter alguns resultados. E esses resultados é que vão nos ajudar a construir esse volume da pirâmide. Ok? Vamos começar aqui, então, fazendo uma seção de um tetraedro que seja paralela à base. Então, eu tenho um tetraedro aqui, de vértice V, né, e a base, um triângulo ali de vértices ABC. Para fazer uma seção paralela à base, eu vou cortar esse meu tetraedro por um plano paralelo ao plano da base. Então, ele vai gerar lá um outro triângulo que eu vou chamar lá de A', B', C', conforme a interseção com as arestas do meu tetraedro. Okay? Então, construir um novo triângulo aqui. A gente pode olhar agora essa seção como tendo produzido um novo tetraedro. Eu tenho o meu tetraedro original, VABC, e agora eu tenho um tetraedro menor aqui, ó, V, A', B', C'. Okay? Então, eu vou olhar para 2 tetraedros, o original e esse novo aqui, gerado por essa seção paralela à base. Bom, o primeiro resultado que a gente tem é que as arestas laterais e as alturas ficam divididas na mesma razão.
Então, estou olhando para esses dois tetraedros. As suas arestas laterais e as suas alturas ficam divididas na mesma razão. Olha só, coloquei aqui a altura dos meus tetraedros, né? Então, tem o H' e o H aqui, que são as projeções do meu vértice V sobre os planos desses polígonos, né? Construir aqui as alturas. Vamos olhar para esses triângulos que a gente forma juntando aqui o H' com o A' e o H com A. Eu vou produzir aqui, ó, triângulos retângulos, né? Já que esse VH' é perpendicular ao polígono, eu vou formar um ângulo reto aqui, aqui embaixo a mesma coisa. Então, tenho aqui esses triângulos retângulos, né, dessa forma. Bom, a gente já sabe que esses triângulos são semelhantes. São dois triângulos retângulos. Esse ângulo aqui é comum aos dois, é o mesmo. Então, esse outro ângulo aqui também vai ficar igual. Tem 3 ângulos iguais. Então, a gente sabe que são semelhantes. Bom, qual é a razão de semelhança? Os dois triângulos são semelhantes. Vou fazer aqui VA' sobre VA é igual a VH' sobre VH. Ok? Só que VH é a altura do tetraedro pequeno. Essa altura eu vou chamar sempre de H', tá? A altura do meu tetraedro aqui pequeno. E H é a altura do meu tetraedro grande, é o VH. Então, ele está dizendo nesse primeiro resultado que as arestas laterais e as alturas ficam divididas na mesma razão. A razão é essa aqui, né? Eu fiz só com uma aresta lateral, né? Eu fiz essa razão de semelhança só com uma das arestas laterais do tetraedro, mas fazendo com as outras eu vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Ligar o H' com o B', o H com o B e vou produzir aqui outro triângulo retângulo para fazer a mesma conta que a gente fez aqui. E a gente vai chegar na mesma razão de semelhança porque eu estou trabalhando com esse VH' sobre VH. Essa razão aqui, ó, H' sobre H, é que é bem importante. Ela vai aparecer aqui em vários momentos, tá? Essa razão de semelhança entre os dois tetraedros, né? Analisando já, jogando lá para frente. Bom, segundo resultado em relação a esses dois tetraedros. A seção e a base são triângulos semelhantes. Então, a gente tem o triângulo ABC, que é o triângulo da base, e tem esse triângulo A', B', C'. E esse segundo resultado nos diz que esses triângulos são semelhantes. Bom, o que a gente tem aqui, ó? AB é paralelo à B'. BC é paralelo à B', C', né? Pela construção. Foram feitos aqui planos paralelos, né? Estão cortados aqui por um mesmo plano, né? O plano da face. Então, são todos paralelos aqui. A linha C' é paralelo a AC. Por serem paralelos, eles geram o mesmo ângulo. O ângulo aqui, B' é igual ao ângulo B. O ângulo C' é igual ao ângulo C. É a mesma coisa aqui. Então, com certeza, esses triângulos são semelhantes. Ok? Mas o que eu quero saber é a razão de semelhança. Eu já sei que eles são semelhantes. E a razão de semelhança, olha só, vai aparecer a mesma razão que apareceu para as arestas laterais e para as alturas dos tetraedros. A linha B', então aqui, a linha B' sobre AB, né, quero fazer a razão de semelhança desses triângulos, vai ser igual a VA' sobre VA. Por quê? Bom, vamos olhar só para essa face aqui da frente, ó. Aqui a gente está com um triângulo e a gente cortou esse triângulo aqui, ó, com um segmento ó, que é paralelo à base. Então, lá da geometria plana, a gente já sabe que esses dois triângulos são semelhantes. O VA' B' e o VAB são semelhantes. Bom, a razão de semelhança, estou construindo aqui. VA' sobre VA vai ser igual a AB' sobre AB. Só que VA' sobre VA a gente já viu que é H' sobre H no slide anterior. Então, a razão de semelhança dos triângulos ficou a mesma, H' sobre H. Ok? Vamos adiante. Eu fiz só com um dos lados, né? Eu fiz com a linha B' e AB, mas os outros lados dos triângulos também vão obedecer a mesma semelhança, né? A linha C' sobre AC igual a B' C' sobre BC, que é esse aqui, né? Que a gente acabou de calcular, que é H' sobre H. Ok? Bom, o terceiro resultado em relação a essa seção é o seguinte. Ó. A razão entre as áreas da seção e da base
é igual ao quadrado da razão de suas distâncias ao vértice. Agora ficou um pouquinho mais complicado, mas vamos devagarinho entender isso aqui. Então, eu tenho a área da seção e a área da base, né? São dois triângulos. Eu quero fazer a razão entre essas duas áreas. A razão entre essas duas áreas vai ser um quadrado aí que a gente já vai ver qual é. Olha só. Como eu estou falando de área de triângulo, eu preciso da altura desses triângulos. Então, eu tracei a altura em relação ao vértice B' e em relação ao vértice B. Okay? Então, aqui chamei de D, né? A projeção aqui da altura. Aqui eu chamei de D', a projeção da altura dos triângulos. Bom, eu sei que a área de um triângulo é meio vezes a base vezes a altura, ok? Mas as alturas desses dois triângulos, que são semelhantes, a altura também vai obedecer a mesma razão de semelhança dos lados. Então, olha, se a gente fizer aqui, ó, BD' sobre BD, né, a razão entre as alturas, a razão é a mesma que a linha B' sobre a B, que a gente já sabe que é H' sobre H. A altura também obedece a mesma razão de semelhança, ok? Aí nós queremos fazer, então, a área desses triângulos, a razão entre as áreas. Eu chamei de S aqui, porque se eu chamar de B, como nós estamos chamando, né, a área, aí ia ficar muito confuso. Então, eu chamei de S aqui a área, tá? Então, a área do triângulo, a linha B', C', sobre a área do triângulo ABC. Bom, a área do triângulo, a linha B', C' é base vezes altura sobre 2. A base, a linha C', a altura, B', D'. A área do triângulo ABC, base vezes altura sobre 2. AC vezes BD sobre 2, ok? Só rearranjando aqui, o meio corta com o meio, aí eu vou deixar escrito assim, ó, a linha C' sobre AC, B', D' sobre BD. Mas essas razões aqui nós já vimos que valem H' sobre H, cada uma das duas. Então, vai ficar H' sobre H vezes H' sobre H, que vai ficar H' sobre H ao quadrado. Então, a razão entre as áreas da seção e da base é igual ao quadrado de suas distâncias ao vértice. As distâncias ao vértice são as alturas, né? Ok. Feito isso, a gente vai caminhar mais para perto de achar o volume do tetraedro, ok? Então, a gente trabalhou ali com a área dessas seções, porque elas vão ser importantes para calcular esse volume. Olha só, equivalência de tetraedros. Duas pirâmides triangulares, ou tetraedros, de bases com a mesma área e alturas congruentes, têm volumes iguais, são equivalentes. Então, se eu tiver dois tetraedros que têm a base com áreas iguais e os dois tetraedros têm a mesma altura, então esses tetraedros têm o mesmo volume. Como que eu sei isso? Pelo princípio de Cavalieri. Vamos lembrar do princípio de Cavalieri? O princípio de Cavalieri, ele dizia que se eu cortar, né, o meu poliedro lá com planos paralelos e cada corte desse, né, faz uma seção lá nos meus sólidos, de forma que eles possuam a mesma área, essas seções têm a mesma área, então o volume desses dois sólidos será o mesmo, ok? Bom, então eu preciso provar que isso acontece aqui. Tá? Vamos provar que isso acontece aqui, ó. Eu tenho dois tetraedros aqui, vou chamar de T1 e T2, os tetraedros, que possuem a mesma altura, então a altura do T1 é H1, vou chamar de H, a altura do T2 é H2, mas é o mesmo H, eles têm a mesma altura. E vamos supor que eles têm aqui como base triângulos de mesma área, não são triângulos congruentes, semelhantes, são simplesmente triângulos que possuem a mesma área, que eu vou chamar de B1 e vou chamar de B2. Então, B1 é igual a B2, eles têm a mesma área. Vou cortar aqui esses tetraedros com um plano alfa paralelo à base, um plano beta paralelo ao plano da base deles, tá? Estou colocando os dois numa mesma base. E cada vez que eu cortar esses tetraedros com esses planos betas aqui paralelos à base, eu vou produzir aqui seções. Se essas seções tiverem a mesma área, então eu estou provando que esses dois sólidos têm o mesmo volume. Isso pelo princípio de Cavalieri. Então, o que eu preciso mostrar é que a área aqui dessa seção é igual à área dessa seção aqui. Vou chamar de B1' e vou chamar de B2'. Então, por hipótese, a gente tem que B1 é igual a B2, área da base igual,
H1 é igual a H2, a altura dos tetraedros são iguais. Eu tenho um plano beta, que é paralelo ao plano alfa, e estão produzindo seções de áreas B1' e B2'. Bom, a gente já sabe, pelo que a gente acabou de mostrar, que a razão entre as áreas B1' sobre B1 é a altura do tetraedro aqui menor sobre a altura do tetraedro maior ao quadrado. Tá? Só que olha só, a altura do tetraedro menor aqui, desse pequeno aqui de cima, eu vou chamar de H'. E vai ser a mesma altura desse outro tetraedro aqui. Né? Esse plano aqui, ele é perpendicular, ele é paralelo ao plano da base, né? Quando eu fizer essa altura, a altura desse é igual à altura desse, ok? Então, eu já sei que é H' sobre H ao quadrado. E vai acontecer a mesma coisa aqui no outro tetraedro. B2' sobre B2 vai ser H' sobre H ao quadrado. Então, a gente ficou com B1' sobre B1 igual a B2' sobre B2. Só que B1 é igual a B2. Se B1 é igual a B2, então B1' é igual a B2'. Então, pelo princípio de Cavalieri, esses dois tetraedros têm o mesmo volume. Nós ainda não sabemos calcular o volume do tetraedro, mas a gente sabe que se eles tiverem a base de mesma área e a mesma altura, eles têm o mesmo volume. Ok, agora como que eu vou descobrir como calcular o volume do tetraedro? Então, a gente vai dar uma olhada agora numa forma de separar um prisma de base triangular em 3 tetraedros. Bom, como assim? Eu estou aqui com um prisma, então vou mostrar aqui para vocês um prisma de base triangular. Então, eu tenho aqui um triângulo aqui que está em azul, ó, que é a base aqui superior do prisma. E lá embaixo, não vou virar ele de ponta cabeça, mas aqui embaixo ó, tem um triângulo aqui em vermelho, né, a outra base do meu prisma. Estou com um prisma de base triangular. Eu vou dividir esse prisma em 3 tetraedros, conforme as cores que aparecem aqui. Ó. Como que eu vou fazer essa divisão? A primeira divisão que eu vou fazer é passar um plano cortando aqui os 2 vértices de cima, um plano passando aqui nesses 2 pontos aqui e nesse outro vértice aqui de baixo. Esse plano vai cortar o meu prisma e vai formar um tetraedro que está aqui em azul. Ó. Esse pontinho aqui da frente é o vértice do tetraedro e o triângulo que formou lá embaixo, ó, que tem uma bordinha amarela aqui, ó, é a base do meu tetraedro. Tá? Então, já formei um tetraedro aqui. Vou formar mais 2. Então, com o que sobrou, eu vou fazer um novo corte lá atrás. Sobrou aquela parte ali que está em vermelho e amarelo, né? Eu vou fazer um corte aqui, passando aqui nesse vértice de cima e nos 2 lá de baixo. Então, vou cortar aqui em mais 2 tetraedros. Como é que são esses tetraedros? Ó, em amarelo, aqui o vértice está aqui em cima, a base está ali o triângulo lá dentro, né? A base do vermelho é a mesma base aqui do amarelo e o vértice está aqui, ó. Então, eu tenho 3 tetraedros. Ó, eu vou fazer a animação aqui, ó, para a gente ver essa ruptura, né? Separei aqui em 3 tetraedros. O que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar que esses 3 tetraedros têm o mesmo volume. Quero mostrar que esses 3 tetraedros têm o mesmo volume. Bom, acho que o mais fácil é a gente começar olhando para o vermelho e para o azul. Deixa eu juntar eles aqui novamente. Por quê? A gente já viu que 2 tetraedros têm o mesmo volume se eles possuírem a mesma área na base e a mesma altura. Mas olha só, esse azul, a base dele é o triângulo da base do prisma. E a base do meu triângulo, do meu tetraedro vermelho, agora eu vou olhar esse tetraedro vermelho aqui um pouquinho diferente, né? Quando eu cortei, eu olhei ele com essa base, mas agora eu vou olhar ele com essa base lá de baixo. Ó. Então, a base dele é esse triângulo lá de baixo, que é a base do prisma, e o vértice dele está aqui em cima. Então, o que acontece com o tetraedro azul e o vermelho? Eles possuem a mesma base, são triângulos congruentes, porque são as bases do prisma, então tem a mesma área e tem a mesma altura. A altura desses 2 tetraedros, olhando dessa forma que a gente está olhando, a altura é a altura do prisma. Okay? Então, eu já sei que o volume do tetraedro azul e o vermelho são iguais. Tá? Eles têm a mesma base, lá o mesmo triângulo, né? E a altura é a altura do prisma. Bom, agora eu quero mostrar que o meu tetraedro amarelo também tem o mesmo volume do que esses outros 2 tetraedros. Bom, o amarelo não tem como base uma das bases do prisma, né? Uma foi usada no azul, outra foi usada no vermelho. Então, eu vou olhar agora um pouquinho diferente. Eu vou olhar
o jeito que eu fiz o corte. Quando eu fiz o corte aqui do vermelho e do amarelo, eu formei aqui dois tetraedros com essa base igual aqui. Os dois têm essa base lá dentro, ó. Uma base igual, um triângulo lá dentro. Tá? Se eu olhar para o amarelo e para o vermelho tendo essa base, a base é a mesma, a base é congruente. E a altura deles também será a mesma. Então, tem a mesma base, mesma altura, tem o mesmo volume. Então, provei que o amarelo tem o mesmo volume do vermelho, o vermelho tem o mesmo volume do azul. Então, eu dividi o meu prisma em 3 tetraedros de mesmo volume. Ok? 3 tetraedros de mesmo volume. Então, se eu somar agora o volume do tetraedro 1, mais o volume do tetraedro 2, mais o volume do tetraedro 3, eu sei que isso é a mesma coisa que o volume do prisma. Só que o volume do prisma a gente já sabe calcular. É base vezes a altura do prisma. E a gente acabou de mostrar que esses 3 tetraedros têm o mesmo volume. Então, eu vou chamar simplesmente de VT. Eu tenho 3VT igual ao volume do prisma. O volume do prisma é base vezes a altura. Então, só vou passar o 3 aqui dividindo. Então, a gente conseguiu deduzir a fórmula do volume do tetraedro. 1/3 da base vezes a altura. Okay? E de uma pirâmide qualquer agora, como que eu faço para calcular o volume de uma pirâmide qualquer? Sabendo o volume do tetraedro, eu vou dividir uma pirâmide em vários tetraedros. Então, olha só. Vamos olhar para essa figura que aparece aqui. Eu tenho uma pirâmide qualquer, digamos que tem aqui N lados, essa figura da base. Eu vou dividir aqui em quantos tetraedros? Olha só, vou fixar um vértice. Então, eu fixo esse vértice aqui. Com o próximo dele, não vai fechar um tetraedro, né? Eu vou pular um e vou fechar lá com o terceiro vértice, né? Então, 1, 2, 3. O terceiro vértice, eu vou ligar aqui esse meu vértice fixo. Então, olhando para esse triângulo aqui, juntando com o vértice da pirâmide, eu formo um tetraedro. E aí, vou fazendo isso na sequência. Ó. Agora, esse mesmo segmento aqui do meu vértice original, o 1, com o meu vértice 3, forma uma aresta já da próxima pirâmide. Que eu vou usar aqui o vértice 4 para fechar lá com o meu vértice original e formar mais um tetraedro, que tem essa base aqui, esse triângulo, e o vértice da pirâmide. Vou fazendo assim com todos, né? Consecutivos, eu vou ter vários tetraedros aqui, ó. A base desses tetraedros são triângulos e eu vou dizer que a área deles é B1, B2, B3 e assim por diante. Quantos tetraedros eu vou ter? Se eu tenho N lados no meu polígono da base, se eu tenho N vértices aqui no meu polígono da base, eu vou ter N-2 tetraedros, né? Porque não vai fechar um aqui e não vai fechar um aqui. Então, eu tenho N-2 tetraedros. O volume da minha pirâmide vai ser o volume da soma de todos esses tetraedros, que a gente já sabe calcular, né? Então, o volume da minha pirâmide vai ser o volume de T1 mais o volume de T2 até o volume de Tn-2. Bom, mas o volume dos tetraedros é 1/3 da base vezes a altura. Como essa minha pirâmide é uma pirâmide qualquer, o meu polígono aqui da base é um polígono qualquer, né? Então, a área B1, a área B2, a área B3 podem ser todas diferentes. Então, estou chamando aqui de B1, B2 até Bn-2. Só que a hora que eu coloco 1/3 em evidência e o H em evidência, eu vou ficar com essa soma aqui, de todas essas áreas. A soma de todas essas áreas aqui é justamente a área do polígono da base. Então, eu posso substituir essa soma pela área da base, e aí a gente tem o volume de uma pirâmide qualquer, que vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Para finalizar, nós vamos falar sobre as áreas da pirâmide. Só que nós vamos trabalhar com pirâmides regulares. Por quê? Se a pirâmide não for regular, cada face lateral é um triângulo, né? Isso sempre vai ser um triângulo, só que são triângulos diferentes. Então, eu não vou conseguir uma fórmula para fazer a fórmula da área lateral, ok? Tenho vários triângulos diferentes. Então, a gente vai trabalhar com a área de pirâmide regular, porque a gente consegue equacionar aí numa fórmula, ok? Se não for regular, aí eu vou ter que olhar caso a caso. Bom, vamos dar uma olhada aqui então, vamos supor que eu tenho uma pirâmide regular, nesse caso a minha base é um pentágono regular, ok? A altura, né, a projeção aqui do vértice sobre o polígono cai exatamente no centro do pentágono, então eu tenho uma pirâmide regular,
E aí eu quero falar sobre a área lateral e a área total. Bom, eu vou chamar de 2P o perímetro da base, então a soma dos lados da base, vou chamar de 2P. Vou chamar de M o apótema da base, então a gente sabe que os polígonos regulares têm um apótema, né, que é a ligação aqui do centro com o ponto médio de um lado, chamado de apótema. E a gente vai chamar de M' o apótema da pirâmide, que a gente viu lá no começo, né? É a altura de um triângulo aqui da face lateral. M', então, vai ser o apótema da pirâmide. Então, como a gente vai calcular a área lateral? Bom, aqui eu tenho 5 lados na base, eu vou ter 5 triângulos nas faces laterais, né? Então, a área lateral vai ser a soma das áreas de 5 triângulos, nesse caso. Mas no caso geral, se eu tiver n lados aqui no polígono, vai ser n vezes a área dos triângulos das faces laterais. Bom, esses triângulos, a área é meio vezes a base vezes a altura. A base dos triângulos aqui é o comprimento do lado do polígono da base, né? Então, a base do triângulo da face é o lado do meu polígono da base. E a altura é o apótema da pirâmide. Então, L vezes M'. L vezes M'. Só que o que é N vezes L? N vezes L. N é o número de lados aqui do polígono da base. L é o lado, é esse comprimento. Então, N vezes L é 2P, é o perímetro desse polígono, né? Então, o 2 vai cortar com o 2 e vai ficar com P vezes M'. Okay? N vezes L é 2P, então eu vou ficar com P vezes M'. Isso é a área lateral de uma pirâmide regular. E a área total? Bom, numa pirâmide regular, a gente tem uma base, né? No prisma a gente tem duas. Então, a área total vai ser a soma da área lateral mais uma base, diferente do prisma que é 2B, que é só B. A área lateral a gente já viu que é PM', a área da base desse polígono aqui é P vezes E, vezes o apótema aqui, né, lá da geometria plana. Bom, com isso a gente encerra aqui o estudo das pirâmides. Tem uma lista de exercícios para vocês resolverem. Qualquer dúvida postem no fórum e bons estudos!